Meus irmãos e irmãs, partilhamos a palavra de Deus e queremos invocar o Espírito Santo para esta homilia. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Escutemos agora o Evangelho, conforme o evangelista Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a primeira leitura traz a narrativa da criação do homem e da mulher. Tanto a primeira leitura do livro do Gênesis, como o Santo Evangelho, nos coloca a temática do matrimônio. E é muito significativo que na narrativa da criação do gênero humano, do homem e da mulher, Deus fale do matrimônio. No Santo Evangelho, na primeira leitura, após criar o homem e a mulher, o Criador disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Meus irmãos, como diz o documento de Santo Domingo da Conferência dos Bispos em nível de América Latina, a Igreja tem convicção de que o matrimônio é instituição divina, não meramente humana. Ou seja, o matrimônio é integrante do desígnio de Deus para o homem e a mulher. Alguns são chamados, como também Jesus comentou num Santo Evangelho, a não se casar por causa do reino de Deus. No entanto, o matrimônio é integrante do desígnio de Deus, meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz: Deus criou homem e mulher. Qualquer outra forma de vivência do amor e da sexualidade, fora desse desígnio de Deus, é contra a lei natural. Por outro lado, o matrimônio tem o caráter de indissolubilidade. Nosso Senhor disse: não serão mais dois, mas uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu. Já não são dois, mas uma só carne. É tão interessante que Deus escolheu criar o ser humano
no contexto da família. Segundo a narrativa do Gênesis, o ser humano, como diz o Concílio Vaticano II, é a única criatura querida por Deus, por si mesma, por si mesma. O livro do Gênesis narra o ser humano como rei da criação. Dominai a terra. Em seguida, o Criador disse: crescei e multiplicai-vos. Deus cria aquela criatura que Ele quis por si mesma, através da família e do matrimônio. Minha mãe, que está com 93 anos, algumas vezes, porque os idosos acabam falando, esquece que falou, ela diz assim: como é grande, filho, o mistério de Deus. Cada pessoa humana foi gerada no ventre da mãe, com os seus órgãos, com os seus ossos. O arcebispo de Milão disse: uma pessoa, mesmo a mais pobre, vale mais do que o universo todo sem o ser humano, porque o ser humano é a criatura que Deus quis por si mesmo. Ontem celebramos o Anjo da Guarda, 2 de outubro. Exatamente, o Salmo 8 diz, falando da dignidade do ser humano: pouco abaixo de Deus o fizestes. A grandeza do ser humano, a dignidade do ser humano, querida por Deus, por si mesma. E aí a grandeza da família, que é o cenário da vida humana. Se Deus instituiu e disse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne, é porque a relação do homem com a mulher não é algo superficial, mas algo como um compromisso sagrado. Um compromisso sagrado. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, foi significativo que Jesus tenha começado o seu ministério messiânico, segundo o Evangelho de João, exatamente nas bodas de Caná. E ali transformou a água em vinho, mostrando que Ele é capaz de dar o verdadeiro sentido da união do homem com a mulher. Ou seja, Ele elevou a união do homem com a mulher ao nível de sacramento. Nós tivemos, há poucos anos agora, encerrou em 2015, o Sínodo da Família, a reunião de bispos, para tratar de um assunto, no caso a família, e depois, baseado nesse encontro que é o Sínodo dos Bispos, o Papa escreve uma exortação apostólica. O Papa Francisco escreveu a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, a alegria do amor. E o Papa escreveu, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, Jesus reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher, mesmo admitindo que, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio não se deve entender primariamente como jugo
imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio. O título dessa passagem da Amoris Laetitia: Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. Um pouco à frente, o texto da Amoris Laetitia diz: o Evangelho da família atravessa a história do mundo, desde a criação do homem, à imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. Que bonito! Desde a criação, Deus instituiu a união do homem com a mulher, do homem com a mulher, bem entendido. Os criou homem e mulher. Não podemos trair a palavra. Mas depois Jesus elevou ainda mais essa união, a dignidade do matrimônio. E o Apocalipse apresenta a relação da igreja com Cristo, no fim da história, na parousia, na escatologia, como comparando com uma união nupcial. Diz o Apocalipse, falando da igreja: a esposa está ornada para as núpcias com o Cordeiro. Que bonito! O próprio Deus fala do seu amor e do amor do seu Filho para com a humanidade em termos esponsais. Que bonito! Na carta aos Efésios, Paulo diz: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que grandeza, meus irmãos e irmãs, a realidade do matrimônio segundo o desígnio de Deus. Segundo o desígnio de Deus. Isso supõe também a intimidade afetivo-sexual. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, diz o texto: o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha. Os esposos devem também ter essa prudência, porque estamos num mundo tão pansexualizado. A intimidade sexual deve ser expressão de amor, de doação um para com o outro, não de dominação e coisificação do outro. Vamos pedir que o Espírito Santo possa sempre iluminar os cônjuges para essa percepção da grandeza desse mistério. Paulo, na carta aos Efésios, diz: esse mistério é grande em relação a Cristo e à igreja. Vos convido agora, meus irmãos e irmãs, para a oração que fazemos sempre no final da nossa homilia. E hoje vou fazer a oração que o Papa Francisco escreveu no final dessa exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor. Ele dirige, rezando pelas famílias, a Jesus, Maria e José, a família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada família de Nazaré, fazei que nos tornemos conscientes do caráter sagrado
inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Especialmente pedimos por todos os casais, por todas as famílias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,